Porque eu imagino você, por exemplo, você tá aqui no Folha, você tá no DCM, no Meteoro. Porra, cara, eu você tenho, não dorme, né? eu tenho um canal de games, Drops de jogos, cara. eu sei. Eu faço... Fazer uma conta de padeiro aqui, eu faço pelo menos 3, 4 lives por dia, cada uma 2 horas, é pauleira mesmo, mas é o meu trabalho, assim, é o que eu tô... Exato. Não tenho nenhuma outra atividade, por isso a importância, inclusive, das doações do pessoal todo, Exato. Mas é uma coisa que, assim, eu defino muito, Marcelo, é aquela coisa de andar de bicicleta mesmo, assim, é uma coisa que a gente tá o tempo inteiro, e você passou por um perrengue com o algoritmo depois que você foi para Cuba. Nossa. Mas a gente já passou aqui na Folha, agora a gente está estável com 2 milhões de views por mês, mas teve o mês de novembro, trágico do ano passado, que teve 100 mil, 200 mil views. E é apavorante, o gráfico faz um... E aí volta a subir, e é uma coisa que, tipo, eu adoraria falar de outras coisas, eu gostaria mais de falar de cultura pop, de outros assuntos, não que política não seja importante, variar um pouco mais os temas, mas a gente não pode variar muito, né? Você tem que olhar o que a turma tá falando, né? O que a turma tá vendo, e ainda tem um plus, assim, de uma coisa, como eu sou jornalista mesmo de formação, tem gente me contando histórias, tem furos, às vezes, que a gente consegue dar aqui, mas... tudo isso dá trabalho, eu preciso parar para escrever. Eu não sou uma Natália Beauty da vida, que é aquela colunista da Folha, eu não boto meus textos no chat GPT, eu escrevo. Só que isso leva tempo. Exato. É muito complicado. Exatamente. É uma vida, assim, é gostoso. Porque, Sim, veja, hoje, eu me divirto. por exemplo, eu também, cara. Hoje, por exemplo, eu já levei um hype lá atrás, que me chamaram de Leonardo Stoppa. Hoje, eu levei um react e eu levei umas pauladas de uma pessoa que eu gosto, mas eu tenho certeza que ele não me conhece. Eu conheço ele, mas ele não me conhece. Então, eu entendo que quero crer que tenha sido um equívoco, mas tudo bem, o cara, não estou reclamando, não. O cara está no direito dele de fazer o react. Então, assim, às vezes... porque nem é o react da pessoa que me incomodou, foi o que os inscritos dele falaram de mim, sabe? Porra, me xingaram pra caramba. Nem me conhecem, porra. Então, isso é meio perigoso. Mas é meio que o negócio da Luciana Gimenez, né? A diferença é que eu não deixo de falar, porque eu critiquei a Luciana Gimenez pelo que ela deixou de falar e como isso estava prejudicando a ela mesma, porque ninguém entendeu a desculpa que ela deu. E você lembrou da história dela no Super Pop, né? Também com o Bolsonaro. Isso, exato. Além de outras coisas. Falo claramente nos vídeos que eu fiz 2 a respeito, que eu falo claramente do contexto do sensacionalismo, que ela está sendo vítima, mas um dia ela já foi algoz. Falei, por exemplo, daquele caso onde, no caso que era daquela jornalista, que era ex-namorada do Dudu Bananinha, se não me engano, né? Puta, esqueci o nome dela. É fulana. Aí a fulana disse que tinha sido estu pelo Marcos Feliciano, e eles foram, e a Luciana Gimenez chamou eles para ir lá no Super Pop. E segundo essa menina, essa jornalista, ela estava explicando o que aconteceu e tal, e ao mesmo tempo a Luciana Gimenez estava com o ponto eletrônico no ouvido, recebendo instruções do Marcos Feliciano, que era justamente o violentador, e ela não estava sendo, a Luciana Gimenez, não estava tendo nenhuma sororidade, nenhuma empatia justamente com a vítima. Então, assim, se alguém entende de que sensacionalismo é esta coisa horrorosa, eu acho que é a Luciana Gimenez, que sempre se valeu disso para ter audiência. Então, é ruim, né, Luciana Gimenez? É ruim quando as pessoas colocam um troço horroroso nas tuas costas e isso prejudica a tua família e tal. É ruim, né? E quantas vezes ela fez isso, será, com as pessoas? Pois é. Quantas vezes ela não deve ter desgraçado muita gente e hoje se sente afetada por revelações de um vazamento, né? Acho que é isso que tem que se questionar um pouco. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa cobertura digital que a gente faz, como é que você viu ontem o desfile de Niterói, homenageando o presidente Lula, e a Globo demorando para cobrir, sendo que tinha que cobrir de forma equânime em todas as escolas de samba, a reação das redes sociais? Como é que você viu isso? Pois é.
Eu acho, até o vídeo que eu vou fazer amanhã, ou melhor, que eu já fiz e que vou soltar amanhã às 6 horas, é sobre isso. Na minha opinião, a Globo tinha um plano. Não precisa furar o seu próprio vídeo, tá? Se quiser reservar alguma informação para lá, fica tranquilo. Não, tranquilo. Eu acho que a Globo tinha um plano. Se foi bem feito ou não foi, não sei, mas assim, que ela não gosta de ajudar o Lula, evidente. Mas veja, a partir do momento em que ela faz uma transmissão enviesada, quebrada, ruim, veja, uma das coisas que vai ser questionada agora no TSE pela oposição, e eu quero ilustrar isso com uma entrevista que teve hoje no UOL, ou ontem, não vou lembrar, mas foi hoje, né? Porque o desfile foi ontem, em que um advogado fala assim, aí, veja, teve aquele olê, olê, olá, lulá, lulá. Porra, aquilo lá parecia um comício. Isso não é coisa da escola de samba. Só que não foi a escola de samba que fez, foi a plateia. E quando a Globo não mostra, a Globo faz, ela consegue o intento dela. Qual era o intento dela? Que as pessoas achassem o que esse advogado achou. Um advogado achou que aquilo lá era coisa da escola, e não era coisa da plateia. Mas como a Globo não mostrou a plateia, de uma maneira geral, ela não mostrou tudo o que ela mostrou das outras escolas, ela está dando margem justamente para a oposição usar todo esse argumento para cacetear o Lula no TSE. Independente se o TSE vai concordar ou não. Mas o que eles querem, e aí a Globo nada de braçada, é dar argumento. Porque o bolsonarismo vive disso, de jogar e detonar nas redes, interessa se é verdade ou não. Me lembro aqui um pouco antes, que não tinha nada a ver com Bolsonaro, mas eram igualmente bolsonaristas, o senhor Álvaro Dias. Álvaro Dias pegava a capa da Veja, a Veja que saía no final de semana, o Álvaro Dias pegava sexta-feira de manhã, a Veja, ia lá no Senado, sozinho no púlpito do Senado, falava um monte de groselha com a Veja debaixo do braço. Para quê? Para o Jornal Nacional, na noite de sexta, cacetear o governo, na época do mensalão, Lula. E o Fantástico, né, na sexta e no sábado, o Jornal Nacional cacetear o Lula e o governo, e no domingo, o Fantástico fazer uma reportagem avassaladora sobre a reportagem da Veja. Era uma escadinha, era um jogo, era um lançamento que a Veja fazia, o Álvaro Dias fazia, e aí ia para a Globo e aparecia sempre o Álvaro Dias no Jornal Nacional, já era figurinha carimbada, tinha ele na tribuna, depois ele dava a entrevistinha dele, aquele joguinho de compadres. Então eles sabem muito bem que é alavancar a pauta. E o que eles querem é fazer isso agora. Eles querem... Porque assim, de onde tiraram essa ideia de fazer uma escola de samba homenagear o Lula no ano eleitoral, eu não sei de onde tiraram. Eu acho que não foi a melhor das ideias. Porque dá uma puta margem. Mas o Lula não foi, a Janja não foi, ninguém foi, ficaram ali no camarote genérico. Então não tem nada errado. É liberdade de expressão. Só que não importa, porque para o bolsonarismo, e o que eles querem é atacar fogo, o que importa é o que está ali. O Lula com verba pública. Verba pública, as motociatas eram financiadas com verba pública, cartão corporativo. Sim. O Tarcísio participou de motociata junto com o Bolsonaro em época de campanha. E ninguém falou que ele deveria estar inelegível. Então é claro que são 2 pesos e 2 medidas. É claro que isso é jogar para a plateia para esperar o TSE vir e chutar. Se ele vai chutar, eu não sei. Mas que a intenção é essa, é óbvio, né? Então a Globo, ela faz esse desserviço, como ela sempre fez, apoiou a ditadura e tal, coisa que aquilo que a gente já sabe. A Globo não gostava do Bolsonaro, mas tentou se amarrar com ele, né? Ele, quando é um inepto, ele chutou o coxo. A Globo não gostava do Bolsonaro, mas gostava do bolsonarismo. Gostava do Paulo Guedes, do Campos Neto. Tanto que agora o próprio Flávio Bolsonaro dizendo, né? Vamos fazer um governo profissional. Colocaram Paulo Guedes ou Campos Neto. Obrigado, Flávio Bolsonaro. Continue assim, continue colocando esses caras mesmo, né? Então é isso que essa gente quer. Eles nunca estarão ao lado do povo. É fato concreto, né?
Eles estão ao lado do capital, né? O Flávio Bolsonaro, para variar, tá virando mais um ativo daí desse mercado, né? Desse verdadeiro mercado que a gente está vendo nas redes sociais. E, Marcelo, é uma coisa que, assim, como é que você faz para lidar com a cabeça diante de tanto assunto doido? A gente começou o ano com a invasão da Venezuela, né? É. Cara, eu vou dizer assim, hoje em dia, eu gosto muito do silêncio, sabe? Porque, porra, a gente tem que ficar ligado o tempo todo, né? Então, mas agora o que acontece, né, Pedro? O mundo é cão mesmo, velho. É um mundo Mondokane, né? Lembra? Tinha um filme lá dos anos 80, Mondokane. O mundo é cão mesmo. Eu acho que isso nos ajuda. Eu gosto. Você sabe o que me alivia? Me alivia é justamente poder fazer meus vídeos e falar. Sabe? Quando eu posso fazer os meus vídeos, passar a minha opinião. Você se sentiria mal se não pudesse gravar os vídeos? Sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe que antigamente eu usava Facebook. Tô pensando até em voltar a usar, né? Mas confesso para você que eu não tenho paciência para Facebook, Instagram, essas coisas assim, não tenho paciência. Mas eu sempre tinha que ir lá dar o meu pitaco em alguma coisa. Eu nunca consegui ficar quieto. Não sei se é em razão da minha profissão, quer dizer, você não tem que ficar dando palpite em tudo, né? É evidente. Eu dava palpite, mas no caso do advogado, especialmente o advogado que faz, como eu fazia advocacia também criminal e tal, onde você tem que se posicionar e falar viva voz, não é meramente peticionar, não é só um papel, você tem que falar, você tem que convencer alguém daquilo que você está falando. Então, eu tenho um pouco de abstinência se eu não estou falando. Assim como eu tenho abstinência se você não me chamar para participar de alguma coisa, daqui, do DCM, eu tenho abstinência. Então me chama, porque senão eu começo a dar trimelique. Dá trimelique. Exatamente. Tem que chamar aqui para fazer as coisas circularem. Apesar do Lula ter ido na Sapucaí, mas não ter desfilado, você achou certeira a decisão da Janja de não desfilar? Com certeza. Até porque tinha sido avisado, né? Eu mesmo fiz um vídeo sobre isso. A ministra Carmen, ela deixou muito claro, festa não é fresta para fazer ali a campanha antecipada. Veja, é claro que eles estão certos. Eu não estou dizendo que o STF ali, que o TSE ali estava errado. Não estava errado, estava certíssimo. É isso mesmo. A única coisa que me incomoda é o clássico 2 pesos e 2 medidas. Porque, por exemplo, em Manaus já tem outdoor do Flávio Bolsonaro, né? Pois é, exato. Sabe? Então, aí eles vão dizer o quê? É claro que o nome do pagador do outdoor não é Flávio Bolsonaro, não é o PL, é o fulano, Zé das Couve, o dono da quitanda. Aí eles vão olhar, se eles forem, mas não irão, vai ser mais ou menos aqui, quando aconteceu em Curitiba, quem que estava pagando aquele outdoor que jogava confete sobre a Lava Jato? Ora, era um procurador da Lava Jato que pegou um laranja, foi lá, pagou esse laranja através, né, o procurador pagou através do laranja um outdoor na saída do aeroporto de Curitiba, dizendo que aqui a lei é respeitada. Ah, vá pro inferno. Bem-vinda à República de Curitiba. Isso, República de Curitiba, sabe? Palhaçada. Então é evidente que não vai aparecer o nome do PL, nem do Flávio Rachadinha, mas se vasculhar bem, com certeza eles vão ver que quem está pagando, ou pelo menos quem aparece lá, é o mesmo povinho de sempre. Mas ninguém vai fazer nada. E outra, o PL e o Flávio, enfim, o bolsonarismo tá, porque esse é o campo que eles gostam de jogar, que é sempre daquele negócio. Se a lei os alcança, eles dizem que é perseguição. Agora, contra o inimigo, não. Contra o inimigo tem que ser feito e tal. Aquilo que a gente fala. E não há dúvida que a nossa justiça está longe de ser isenta. Está longe. Porque se ela trabalhasse o tanto que ela deveria, especialmente o nosso Ministério Público, pessoas como o Jair já estavam presos há alguns anos. Flávio Bolsonaro estaria preso há alguns anos. Falta habilidade. Por exemplo, Não, eu acho que falta vontade, habilidade não falta. Ele é extremamente hábil. Falta vontade mesmo, não tenho dúvida disso. Por quê? Não sei, não quero entrar nessa seara, mas falta vontade.
Porque como é que esse ano prescreve o inquérito lá das joias, a Receita Federal já avisou o Gonê que vai prescrever e nada. Os crimes da Covid, o cara mandou para a cova. Uhum. Pelo menos, né, por ação e omissão direta dele, o Jair Bolsonaro mandou para a morte cerca de 300 mil pessoas, porque mandava as pessoas se aglomerarem, não usarem máscara, tomarem cloroquina sabendo que não funcionava, e etc. As pessoas morreram por causa dele. E os eleitores dele morreram. Porque os que mais morreram foram os eleitores dele. Por quê? Sim. Porque não acreditavam na doença. Saíam, se acumulavam, usavam máscara, zombavam, tomavam cloroquina e morria. Né? Então é o que eu sempre digo, é só você comparar o mapa de votação de 2018 e as cidades onde mais morreu gente, é o mesmo lugar, são os mesmos lugares. Então, assim, esse pessoal, sabe, eles andam numa vibe, sabe, e o que é o terrível disso tudo, né, Pedro? Pô, os crimes da Covid vão passar batido, porque as ministras, então, né, a Soraya Tronic, a ministra Simone, hoje ministra, senadora na época, aquela outra, me fugiu o nome, aquela de cabelo comprido, evangélica. Simone Tebet? Não, a Marina Silva. Não. Oi, caraca. Gosto dela também, mas não vou lembrar o nome dela. Lisiane Gama. Gama. Porra, foram as três entregar, ou melhor, reentregar com mais alguém, né, com algum homem também, algum senador, tal, deputado, sei lá, entregar para o Gonê os relatórios do tipo, Gonê, vamos trabalhar. Nada. Então eu não sei, cara, sinceramente eu não sei. Aí, uma figura como o Flávio Bolsonaro toma o poder, primeira coisa que ele vai fazer é soltar o pai dele, evidentemente. Sim. Ele tá na eleição para isso, né? Só para isso, exatamente. É só para isso. Até porque se ele tivesse juízo, supondo que não fosse isso, ele ficava pro Senado. Porque ele, se Deus nos ajudar, não será eleito e ficará sem foro nenhum, sem foro privilegiado. Uhum. Agora, possibilidade de ser admoestado pela justiça, não precisa esperar ele não ter foro privilegiado. O Gonê poderia, cabe a ele fazer essas denúncias. Tem que respeitar certos ritos? Claro, mas não quer dizer que não deva ter processo. Poderia ter. Agora, porra, 51, veja, essa belíssima entrevista que a Juliana Dalpiva deu lá no canal do Vilela, lá no Inteligência Limitada, mostrando, né, tudo o que o Bolsonaro fez, e muita gente não sabe, né? Então foi ótimo ela ter ido lá, porque ela delineou os tais 51 imóveis, os 107 imóveis que a família comprou em pouco tempo. Como que o cara... que ninguém explica, a maioria dos brasileiros nunca comprou um imóvel na vida, vai morrer sem comprar, e os caras compraram 107, pagaram 51 em grana, total ou parcialmente. E a Receita Federal não viu nada, Pedro. A Receita não viu, a PGR não viu, ninguém viu nada e continua não vendo. Porque tudo bem, não viram. Tá bom. Mas a partir do momento que vem uma reportagem tão bem feita, a mulher escreveu um livro, porra. A partir do momento que você vê uma reportagem tão bem feita, e mesmo assim as autoridades não estão nem aí, você vai confiar como? Você vai dizer o quê? Que o Lula está livre de impeachment? Basta de cassação de elegibilidade? Não, basta lembrar, porque teve gente que me falou hoje no canal, mas não teria lógica caçar o Lula agora. Aí eu digo, meu filho, a Dilma foi caçada sem crime, e o Lula foi preso sem prova. Eles não precisam de lógica para trabalhar, eles não precisam nem de verdade para trabalhar. Eles são um pouco se lixando. Lógica, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!